Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos aprender a como calcular a margem de ganho e a margem de fase de um sistema de controle em malha fechada. E através do cálculo desses dois parâmetros, nós poderemos determinar a estabilidade relativa de um sistema de controle, ou seja, o quanto um sistema de controle é estável. Então aqui nós temos um sistema de controle em malha fechada formado pelo controlador C, a planta GP e o sensor H. E nós queremos determinar a margem de ganho e a margem de fase do sistema de controle em malha fechada que nós vamos projetar. Então, primeiramente, todos os blocos que estão entre o comparador e a saída Y serão chamados de GDS, ou seja, GDS representa a multiplicação de todos os blocos que estão entre o comparador e a saída. E o bloco de realimentação do sensor será chamado de HDS. Então vejam que para aquele sistema de controle mostrado anteriormente, a função de transferência de malha fechada é dada pela função T de S, que é igual a G de S dividido por 1 mais G de S H de S. Vejam que aqui no numerador da T de S nós temos o produto GH, que é o nosso modelo de malha aberta. Então vejam que o modelo de malha aberta está dentro do sistema de malha fechada. E conhecendo as características do modelo de malha aberta GH, nós obteremos informações do sistema em malha fechada. Então, conhecendo o modelo de malha aberta, nós obteremos informações das características da malha fechada. Agora vejam uma questão interessante. Se eu pegar o denominador da função de malha fechada e igualar a zero, nós teremos uma divisão por zero. E quando ocorre essa divisão por zero, teremos uma indefinição. Essa indefinição caracteriza o limite de estabilidade do meu sistema de controle em malha fechada. Agora, isolando o produto GH, nós teremos que o produto GH sendo igual a menos 1, eu terei um denominador igual a zero no meu limite de estabilidade. Então, quando GH é igual a menos 1, nós podemos obter informações sobre o limite de estabilidade do sistema de controle. Concluindo, quando o modelo de malha aberta GH for igual a menos 1, nós chegaremos no limite de estabilidade do sistema de malha fechada. Bom, se nós quisermos realizar uma análise do sistema de malha fechada por resposta em frequência, usando ferramentas como o diagrama de Bode, nós fazemos S igual a J ômega. Então, o produto de malha aberta GH em função de J ômega, sendo igual a menos 1, nos levará ao limite de estabilidade do sistema de controle. Também podemos dizer que GH sendo igual a menos 1 é a mesma coisa que o produto GH tem módulo 1 e ângulo de menos 180 graus. Então, se existir uma certa frequência ômega em que o produto GH tem ganho unitário e fase igual a menos 180 graus, o sistema estará no limite de estabilidade, ou ganho de 0 dB e ângulo de menos 180 graus. Assim, quanto mais longe o sistema estiver dessa situação, maior será a margem de estabilidade relativa. Quanto mais próximo o sistema estiver dessa condição, menor será a estabilidade relativa. Então, para medir essa estabilidade relativa, calcularemos a margem de ganho e a margem de fase do sistema de controle em malha fechada. Então, primeiramente, vamos aprender a como calcular a margem de ganho, ou o MG. Então, a gente não quer que isso aconteça. GH ser igual a 0 dB com um ângulo de menos 180 graus. Então, nós queremos estar longe dessa condição. Ou seja, quanto mais longe nós estivermos dessa condição, maior será a estabilidade relativa do sistema de controle em malha fechada.
Então, como é que a gente mede a margem de ganho? Primeiramente, vamos plotar o diagrama de Bode do modelo de malha aberta GH. Vamos ver em qual frequência ômega a fase atinge menos 180 graus. Digamos que a fase é igual a menos 180 graus nesse ponto em verde. E a fase é igual a menos 180 graus numa certa frequência ômega barra. Agora eu vou no diagrama de ganho, verifico onde está ômega barra. Agora eu traço uma flecha que parte do eixo da frequência até o gráfico do ganho. O tamanho dessa flecha é a minha margem de ganho. Então, recapitulando, para calcular a margem de ganho, eu vou traçar o diagrama de Bode do modelo de malha aberta GH, vou encontrar a frequência ômega barra onde a fase cruza por menos 180 graus. Vou para o diagrama de ganho e vou traçar uma flecha partindo da frequência ômega barra e indo até o gráfico em vermelho do ganho. O tamanho dessa flecha é o valor da margem de ganho. Agora vamos aprender a como calcular a margem de fase. Então, eu uso o mesmo diagrama de Bode do modelo de malha aberta e defino a frequência ômega C, onde o ganho cruza por 0 dB, pois uma das informações para que o sistema atinja o limite de estabilidade é quando o ganho do modelo de malha aberta é igual a 0 dB. Essa frequência ômega C também é chamada de frequência de cruzamento por zero. Então, defino a frequência ômega C, onde o gráfico do ganho cruza por 0 dB. Vou até o diagrama de fase, defino o ponto ômega C, verifico o valor da fase nessa frequência ômega C, traço uma flecha a partir dessa fase até menos 180 graus. Essa flecha representa o quanto a fase está longe de menos 180 graus. O valor dessa flecha, ou o comprimento dessa flecha, é a margem de fase. Recapitulando, para calcular a margem de fase, eu traço o mesmo diagrama de Bode do modelo de malha aberta, encontro a frequência ômega C, que é a frequência onde o gráfico do ganho cruza por 0 dB, pego essa frequência ômega C, vou até o diagrama de fase, defino o ponto ômega C, verifico o valor da fase nessa frequência ômega C e vejo o quanto essa fase está longe de menos 180 graus. Isso é determinado pelo comprimento dessa flecha. Comprimento da flecha que vai da fase na frequência ômega C até menos 180 graus. O comprimento dessa flecha é a nossa margem de fase. Então, para se conhecer a margem de estabilidade relativa de um sistema de controle, você precisa conhecer obrigatoriamente a margem de ganho e a margem de fase juntas. Nós podemos resumir tudo isso em algumas fórmulas para se calcular a margem de ganho e a margem de fase. Para calcular a margem de ganho, você faz menos 20 vezes log de base 10 do módulo GH na frequência ômega barra, onde ômega barra é a frequência em que a fase de GH é igual a menos 180 graus. E para calcular a margem de fase, fazemos assim. Margem de fase é igual a 180 graus menos a fase do modelo de malha aberta na frequência ômega C, onde ômega C é a frequência que um ganho cruza por 0 dB.
Mas felizmente o MATLAB possui uma função que calcula para nós automaticamente a margem de ganho e a margem de fase de um sistema de controle. É só você digitar margem, entre parênteses, o modelo de malha aberta do seu sistema de controle. Ele já dá diretamente o diagrama de Bode com os valores de margem de ganho e margem de fase. Bom, na videoaula de hoje, vocês aprenderam a como calcular a margem de ganho e a margem de fase de um sistema de controle para se determinar a estabilidade relativa desse sistema. Na próxima videoaula, nós vamos resolver exercícios onde nós vamos calcular essas margens de ganho e margem de fase, e nós veremos que, se o sistema não possui margem de ganho ou não possui margem de fase, o sistema se torna instável. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.